abençoe, que a paz de Deus esteja presente com todos nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso canal e solicitar, se possível, que divulguem. A cada semana nós temos um novo vídeo, sempre compartilhando com todos, né? A doutrina espírita. A doutrina espírita ela nos traz assim muitas elucidações, muito consolo, muito alívio. E por falar em consolo e alívio, nem até entendimento, eu gostaria hoje de comentar um pouco com vocês uma história, um capítulo deste livro, Almas em Desfile, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, Espírito Hilário Silva. Esse capítulo chama-se O Funcionário Condenado. Ele é muito interessante porque a gente consegue verificar nesse capítulo a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Falamos muito, né, sobre isso na doutrina espírita. Lei de reencarnação, lei de causa e efeito e lei de sintonia psíquica, que são as três leis básicas que nós vivemos. A reencarnação é porque nós continuamos algo que nós já começamos. Então, na realidade, nós só estamos continuando um caminho, uma história, uma vida. A lei de causa e efeito é que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Independente se nós conseguimos resgatar numa vida, a outra vida, essa história vai continuar, né? Daí ela já atrela-se à lei da reencarnação. Então, nós estamos sempre respondendo pelas nossas próprias ações. E isso é bem interessante, porque se nós compreendermos e vivermos realmente a lei da reação, da ação e reação, nós podemos planejar a nossa vida. E antes de a gente tomar qualquer atitude, antes de a gente colocar em prática qualquer plano de ação ou objetivo, a gente pode pensar qual é a reação que essa ação vai nos causar. E nós podemos então escolher se nós queremos nos sujeitar a essa reação ou não. Então, na realidade, a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito da doutrina espírita nos dá um direcionamento de vida. Se nós conseguirmos realmente viver essas leis, pela lei da reencarnação nós compreendemos, né, por que é que nós estamos inseridos, aonde nós estamos inseridos. E pela lei de causas e efeitos nós compreendemos quais foram nossas ações no passado e também que nós podemos planejar o nosso futuro. Mas o capítulo chama-se O Funcionário Condenado e conta a história de João Martinho. João Martinho ele estava no plano espiritual, ele tinha desencarnado. Ele sentia dentro de si uma culpa muito grande. E os companheiros dele lá na espiritualidade, né, os irmãos que também estavam desencarnados, tentavam sempre alegrá-lo, falando: João Martinho, por que você está triste? Todo dia praticamente chega para você orações, agradecimentos. Você foi muito querido lá na Terra, as pessoas gostam muito de você. Por que é que você sempre está triste, sempre está sentindo culpas, né? E o João Martinho respondia: é porque eu fui uma farsa. Lá na Terra, eu fui um ladrão. Eu roubei a minha família. Eles não sabem disso. Então, o pouco que eu dei para eles foi ínfimo. Eu roubei a todos eles. Isso me dói muito. Isso me causa muitas dores no peito. E essas dores não passavam. Então, um dia ele solicitou, né, com a equipe dos amparadores, a reencarnação, a volta, para ver se ele se sentia melhor, e assim aconteceu. O João Martinho retornou ao plano físico e recomeçou uma nova vida. Com 40 anos, né, já vamos lá, a história já mostra ele com 40 anos, ele trabalhava num banco, ele era um bancário, ele teve uma vida sempre muito difícil, né, não foi uma vida assim com tranquilidades financeiras, não, ele ajudava muito na casa, o pai faleceu, ele tinha irmãs mais novas que ele cuidava, duas irmãs mais velhas dele depois casaram. E num determinado momento ele começou a perceber que o companheiro dele de trabalho, que trabalhava na mesma repartição que ele, estava usando, né, de meios ilícitos para tirar vantagens. Estava roubando, né, o local onde eles trabalhavam.
E através dessa metodologia que ele usava, né, para se apossar de coisas que não eram dele, surgiram algumas provas em documentos. Então esse rapaz, ele pegava esses documentos e jogava no lixo, que era para não deixar nenhum tipo de maneiras, né, de ele ser encontrado, nenhum tipo de prova aparente. Então o João Martinho, percebendo isso, o que ele fez? Com o medo que sobrasse para ele, ele começou a pegar essas provas e levava para a casa dele e começou a guardar dentro de um cofre, no fundo falso de um cofre. Ele guardava essas provas e foi guardando, né? Porque ele sabia que mais dia, menos dia iriam fazer uma auditoria e iriam pegar. E poderia ser que sobrasse para ele. Então, para que isso não acontecesse, ele guardava essas provas. Ele não tinha coragem, né, de acusar esse rapaz, porque ele acreditava que esse rapaz ele era bem quisto lá no local onde eles trabalhavam, que poderia sobrar para ele. Então ele foi guardando essas provas e o tempo foi passando. O tempo foi passando. Ele sabia que no final do ano ia ter uma auditoria e se acontecesse alguma coisa ele estaria protegido. Né? O final do ano foi passando, o ano foi passando, foi chegando no final do ano. Um determinado dia a mãe dele foi para o hospital e a mãe dele veio a falecer. Nesse mesmo dia entrou os amigos do oculto na casa dele, fizeram uma limpa em tudo, inclusive naquele cofre onde estavam todas as provas. E para ajudar, aquele amigo, né, dele que trabalhava com ele, que estava cometendo esses atos ilícitos na repartição onde eles trabalhavam, sofreu um acidente e morreu. Tudo aconteceu assim próximo, em datas próximas, né? A mãe morreu, o cofre foi roubado e o amigo morreu. E bateu o desespero nele. O que ele iria fazer? E para melhorar, né, ou para piorar, ou para a realidade vir à tona, fizeram auditoria no banco. Depois que a mãe dele morreu, o gerente do banco, lá, o chefe dele, esperou 2 dias, chamou e mostrou para ele que ele tinha sido descoberto, que fizeram uma auditoria e que ele estava roubando o banco. Ele não sentiu coragem de acusar um morto, mesmo porque ele não tinha nem como provar, então ele se calou. Ele foi preso. Ficou na prisão por 2 anos. Quando ele saiu da prisão, sem contar que na prisão ele tinha tentado suicídio. Os familiares descobriram isso e começaram a levar para ele obras espíritas, para ele melhorar um pouco o seu ânimo, né? Para ele começar a entender um pouquinho mais o que poderia estar acontecendo. E ele começou a fazer aquelas leituras e ele começou a entender. Então ele começou a se pacificar, ele ficou mais calmo. Aquelas ideias suicidas começaram a passar. E em 2 anos ele saiu. Quando ele saiu da cadeia, ele foi procurar uma das irmãs. Chegando lá, a irmã falou para ele: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o que eu tenho. Era um pouco dinheiro. Porque o meu marido não vai aceitar você aqui. Vai ser muito difícil. Depois eu vou conversar com ele, daí eu volto a te procurar para ver como eu posso te ajudar. Ele pegou aquele dinheiro, saiu, entrou num bar, tomou um café e começou a procurar algum lugar para ele passar a noite. Encontrou uma casa abandonada. Entrou naquela casa, achou alguns jornais pela rua para fazer tipo de uma cama, né? Encontrou aquela casa, foi tateando porque estava muito escuro, ele encontrou alguma coisa lá que parecia ser um móvel, daí ele viu que era um cofre. Ele pegou aquele cofre, trouxe para um lugar que estava claro, ele viu que o cofre estava arrombado e percebeu que era o mesmo cofre que tinham roubado dele, com todas as provas. Ele foi verificar que aquele fundo falso ainda existia, não tinha sido descoberto, todas aquelas provas estavam lá. Aí ele viu que não valia mais a pena. A doutrina espírita o ajudou a compreender a lei da reencarnação. O que aconteceu? Ele pegou todas aquelas provas e queimou dentro dessa casa abandonada. E uns dias depois acharam tudo isso queimado e um corpo morto, que era o corpo do João Martinho. E acabou a história. Então, é esse texto, né, essa história, a gente consegue visualizar a lei da reencarnação. A gente consegue visualizar que muitas vezes nós nos colocamos, né, em condições de vítimas
mas que não existem vítimas inocentes. Existem sim lei de ação e reação e que nós estamos continuando algo que nós já começamos. Então, esse é o momento de nós vivermos essa lei, vivermos a lei de causa e efeito e colocar em nós um ânimo, né, para compreender que nós estamos inseridos onde precisamos inserir, mas que nós podemos, através do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação, sair, melhorar e brilhar, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós nascemos para brilhar. Muito obrigado a todos.